bate-papo muito legal. Vou apresentá-la rapidinho, né? É a professora Caroline Silveira Bauer, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Mon Contemporâneo pela Universitat de Barcelona. Bom, eu não sei catalão, mas tentei aqui, tá? Integra o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, LUPA, e pesquisa as ditaduras de segurança nacional do Cone Sul e temáticas correlatas, como representação de passados traumáticos, a elaboração de políticas de memória, os usos políticos e públicos do passado e a educação em direitos humanos. Bom, Carolina, deixo para você agora a palavra, agradeço muitíssimo essa sua presença, tome o tempo que você achar necessário e qualquer coisa é só contactar a gente. Eu acho que ela caiu. Voltou. Gente, desculpa, deu uma interrompida aqui no meu, mas acho que agora eu voltei. Voltou. Acho que tá funcionando. Beleza. Mauro, obrigada enfim, pela generosa apresentação. Boa noite a todas e todos que estão presentes nesse nosso momento de conversa. Publicamente queria agradecer o Mauro pelo convite para vir, enfim, falar com vocês a respeito desse tema, que é um tema que perpassa as minhas pesquisas, né? E acho bastante sintomático também o teu comentário, Mauro, de que os temas que mais foram sugeridos, né, para os debates tenha sido o fascismo, tenha sido a ditadura e a peste negra, né, que nos remete como o presente ele mobiliza as formas como nós acessamos o passado, né? Então, esse interesse a respeito de um evento tão distante cronologicamente como a peste negra tem tudo a ver com o nosso momento de pandemia, né? De nós pensarmos as formas como as sociedades ao longo do tempo reagiram a outras pandemias, né? Enfim, assim como a gripe espanhola ou assim como outros fenômenos. Mais recentemente, né, a própria H1N1, né? E, enfim, então eu estou muito contente de poder estar aqui conversando com vocês. Não existe nenhum lado bom da pandemia, né? Eu e Mara, a gente conversava anteriormente das dificuldades do nosso momento, não existe realmente nada bom na pandemia, mas eu fico feliz com a possibilidade de, nesse mundo virtual, nós estabelecermos essa conexão entre Porto Alegre enfim, entre Rondônia, para, enfim, estabelecer, então, esse contato que talvez presencialmente se tornasse difícil. Enfim, nós vivemos num país continental, né? Os nossos deslocamentos, eles implicam, enfim, viagens quase continentais, né? Mas, então, estou bem contente de poder estar aqui com vocês hoje e poder conversar com vocês, tá? Espero que todos e todas estejam bem em suas casas. Quando pensei em falar para vocês sobre a história e memória da ditadura, claro que tem a ver com as formas como a ditadura tem sido mobilizada no espaço público recentemente. Não que em outros momentos, não que em outros presentes, a ditadura fosse rememorada tão somente do ponto de vista historiográfico ou tão somente do ponto de vista da memória. Acontece que na contemporaneidade, essas formas de nós nos relacionarmos com o passado ditatorial estão sendo mediadas por alguns fenômenos que são mais específicos dessa nossa contemporaneidade, como as redes sociais, como a questão das fake news, como a questão da pós-verdade. E dentro de tudo isso, dentro de uma política que nós podemos falar de uma política negacionista do Estado, e junto com isso também uma política de desvalorização da profissão de professor, da profissão de historiador e da própria área das humanidades, né? E nesse processo todo que envolve muito a política, a gente percebe socialmente o reflexo dessas disputas
numa tentativa de equiparação do que é o conhecimento histórico, do que é a memória e do que é a opinião. Então, como se fossem equivalentes essas três formas de nós nos relacionarmos não somente com o passado, mas nós também nos manifestarmos no espaço público. Então, o que eu acho interessante para que nós possamos conversar hoje é pensar um pouco do histórico de como, de um lado, a história e de outro, a memória são evocadas no espaço público em relação à ditadura. E aí depois nós pensarmos o que caracteriza atualmente essa forma de como a ditadura está sendo estudada e, ao mesmo tempo, lembrada socialmente, tá? Então, enfim, depois a gente pode... A minha ideia é falar em torno de uma meia hora, para que a gente tenha bastante tempo para debater, para nós estabeleçamos um diálogo, né? Porque eu acredito que essas trocas sejam bastante importantes. E também eu não os canso muito falando ininterruptamente, porque eu também poderia falar sobre esse tema, enfim, durante muito tempo. E também pensando um pouco nessa perspectiva de falar sobre história e memória, eu começo com uma problematização assim para vocês. Quando um aluno ou uma aluna chegam numa sala de aula e a temática dessa aula é sobre a ditadura, e esse aluno se manifesta de forma apologética à ditadura, digamos que hoje, né, em 2020, ele está mobilizando conhecimentos históricos, conhecimentos do saber sábio, digamos assim, ou ele está mobilizando uma memória sobre a ditadura? Se nós optarmos pela resposta de ele estar mobilizando uma memória sobre a ditadura, a gente entra num terreno bastante interessante, mas ao mesmo tempo muito difícil de se tratar, que é pensar um sujeito em 2020 ter uma determinada memória de um evento que ele não viveu. Como que pode existir uma memória e uma transmissão de uma memória e uma nova geração, essa geração de jovens que nós temos, ter uma memória positiva sobre a ditadura, uma memória do que não se viveu? Bom, a gente poderia chegar a uma conclusão de que essa que é uma memória herdada, ela é transmitida geracionalmente a partir de experiências particulares que algumas famílias e alguns setores da sociedade tiveram durante o período ditatorial. Beleza, mas aí nós temos então uma ideia de que essa se tornou uma determinada experiência específica e que talvez não possa ser generalizada para toda a sociedade, para, enfim, generalizar como uma experiência coletiva durante a ditadura. E, ao mesmo tempo, se nós, enfim, pensarmos que não, que ele faz um discurso apologético à ditadura a partir de questões do conhecimento histórico, nós poderíamos nos perguntarmos onde que ele aprendeu sobre história, o que ele aprendeu sobre história para ter uma versão apologética sobre a ditadura. E aí nós também teríamos um outro encaminhamento que seria muito interessante, que parte de uma constatação de que a sala de aula e a relação professor e aluno não são não é o único espaço e nem a única relação de aprendizado em relação ao passado. A gente tem aprendizado em relação ao passado através das redes, a gente tem aprendizado em relação ao passado a partir de leituras de livros, a partir de filmes, a partir da televisão, diversos produtos culturais que nós produzimos dentro da sociedade. Então, não é somente através da aula de história que se aprende sobre ditadura. Pode-se aprender sobre ditadura em diversos outros canais, em diversas outras experiências. E é bastante importante a gente fazer essa pontuação, porque frequentemente a gente ouve como uma responsabilidade do professor de história não ser capaz de, enfim, informar cidadãos críticos em relação ao passado, como se dependesse tão somente do professor de história, os canais e a facilitação dos conteúdos, enfim, da historiografia e do saber escolar aos alunos, né? Principalmente numa geração que cada vez mais tem acesso a outros discursos sobre o passado e a outros materiais culturais que não estavam
disponíveis. Mas, enfim, eu começo a partir dessa problematização, lembrando vocês que estou falando de uma situação de 2020. E é importante que nós, enfim, voltemos atrás no tempo e pensarmos como esse mesmo estudante, por exemplo, na década de 80, o que ele sabia sobre a ditadura? O que estava disponível para o seu conhecimento sobre a ditadura? E aí, nós, com esse movimento de historicização, a gente é capaz de compreender que o processo de conhecimento social sobre a ditadura, ele se dá a partir de um acúmulo de informações, de produções, de livros, de discussões historiográficas, que nos anos 80 eram muito limitados em função da proximidade em relação aos acontecimentos, né? Lembrando que as práticas historiográficas dos anos 80 também se contrapunham à história do tempo presente, né? Diziam que era importante para os historiadores manter um distanciamento em relação ao seu objeto de pesquisa, em relação aos eventos que ainda estavam em desenvolvimento, por uma pretensa neutralidade e objetividade. E, além disso, ali naquele momento, nos anos 80, havia, enfim, algumas outras preocupações da sociedade que não eram necessariamente enfrentar a ditadura, mas, em si, já pensar a construção da democracia, né, como uma ideia de uma superação daquele momento. Mas é nos anos 80 também que a gente vai ter os primeiros marcos de produções que foram importantes na consolidação de uma memória social sobre a ditadura. E aí, sem dúvida alguma, um desses marcos é a publicação do livro Brasil Nunca Mais, em 1985, que pela primeira vez, com documentos oficiais retirados da justiça militar, comprovou a existência de práticas de tortura durante a ditadura e que essas práticas de tortura elas não eram casos isolados e nem exceções, mas se tratava de uma prática sistemática empregada pelos órgãos repressivos da ditadura. E a publicação do Brasil Nunca Mais gerou um impacto muito grande numa população com uma grande porcentagem de pessoas analfabetas, nos anos 80, isso, né? E no mercado editorial brasileiro, que era considerado um mercado editorial restrito, né? Enfim, de acesso só em relação a determinadas elites econômicas. E é para vocês terem uma ideia, o Brasil Nunca Mais, durante os 2 anos seguintes ao seu lançamento, ou seja, de 85 até 87, permaneceu esses 2 anos durante os 10, no ranking dos 10 livros mais vendidos de não ficção no Brasil. O que não é pouca coisa se manter nesse ranking com essas características que eu apontei para vocês, né, de uma população analfabeta, do preço do livro e da crise econômica que o Brasil atravessava nos anos 80. Então, ali naquele momento, com a publicação do Brasil Nunca Mais e a disseminação das suas informações, enfim, perante a sociedade, né, daí seja através de reportagens, em jornais, na televisão, e o próprio movimento de professores e professores que levaram o Brasil Nunca Mais para a sala de aula, incorporaram ele como um material de educação básica, parece ter se construído uma visão da ditadura, uma interpretação sobre a ditadura, não necessariamente boa ou ruim, desse ponto de vista moral, mas se consolidou a ideia de que durante a ditadura houve tortura. Pelo menos isso. E isso foi tão forte, isso foi tão significativo, que em meados dos anos 90, quando o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC da FGV, realizou a trilogia militar de memórias sobre a ditadura, que foi a publicação de 3 livros com a memória sobre o golpe, a memória sobre a repressão e a memória sobre a abertura política, entrevistando militares. Esses militares que foram entrevistados, eles demonstravam um ressentimento muito grande em relação aos civis e à sociedade brasileira como um todo,
dizendo que eles haviam ganhado a batalha contra a subversão, mas perdido a batalha das memórias sobre a ditadura. Ou seja, eles não conseguiram impor o seu discurso, a sua narrativa, como a narrativa da ditadura. E esse foi um diagnóstico que esses militares entrevistados pela FGV chegaram em meados dos anos 1990. E aí é muito interessante a gente pensar se esse diagnóstico dos militares em 95 ele condiz com uma percepção que hoje nós tenhamos sobre a memória da ditadura. Será que hoje a gente pode dizer com tanta segurança quanto esses militares disseram que eles perderam a batalha das memórias sobre o período ditatorial? Será que a versão ou as versões que circulam no espaço público sobre a ditadura são versões críticas à ditadura ou são mais versões apologéticas? E de 1995 até 2020, o que aconteceu para que possivelmente houvesse essa mudança nessa interpretação social e nessa memória construída sobre o período, né? Então, enfim, são perguntas em aberto, depois eu vou voltar até elas, mas quero voltar a essa conjuntura dos anos 90, antes com vocês, para estabelecer um outro marco, mas dessa vez um marco historiográfico, que acredito que tenha sido a partir de 94 que os historiadores romperam com determinadas limitações que, enfim, eles mesmos se impunham, né, que era trabalhar com o presente. E a partir de 1994 nós temos a Constituição dentro de um campo da história de estudo sobre a ditadura. Tímido, com muitos poucos praticantes, lembrando que o acesso às fontes, aos arquivos da repressão, aos arquivos da ditadura, não era um acesso amplamente franqueado, como nós temos nos dias de hoje. Lembrando que era um assunto ainda muito sensível, que muitos outros pesquisadores de outras áreas acusavam os historiadores que pesquisavam sobre isso de politizar demais a história, que, enfim, era trabalhar com questões políticas, não tanto historiográficas, mas é a partir, então, de meados dos anos 90, quando os historiadores vão se dedicar, do ponto de vista historiográfico, aos estudos sobre a ditadura. E em relação a outros campos do saber, esse marco de 1990 dos historiadores é super atrasado, porque os cientistas políticos, os sociólogos, desde a própria ditadura, já estavam estudando a ditadura. Claro, são áreas que se configuram a partir de outras necessidades, a partir de outras interrogações sobre a sociedade e que não tinham esses óbices de trabalhar com o presente como a história tinha, né? Então, sociólogos, cientistas políticos, esses todos já tinham se dedicado a trabalhar com a ditadura, e os jornalistas também, em função da cobertura dos acontecimentos da ditadura e muitas vezes a tentativa de romper com uma narrativa hegemônica que a própria ditadura tentava criar sobre si mesma. Então, nós tivemos muitos jornalistas que foram super importantes para realizar reportagens, denúncias quanto à corrupção, quanto à violência, quanto à repressão praticada pela própria ditadura, o que contrariava o discurso que a ditadura criava sobre si mesmo e enfrentava a censura e a desinformação também promovidas pelo Estado ditatorial. E aí acredito que seja importante, de meados dos anos 90, nós pularmos para 2004, que é o marco que eu considero que seja o boom dos estudos sobre a ditadura, né? Os 40 anos do golpe, em 2004, foi um momento de expansão muito grande nos estudos sobre a ditadura, e essa expansão ela veio acompanhada de uma demanda muito grande pela abertura dos arquivos da ditadura, e tudo isso só foi possível porque havia um governo em que as pessoas colocaram esperanças de mudar a relação com o passado. Se tratava do primeiro governo do Lula. E, enfim, em função do seu passado de militância, de ter sido um preso político durante a ditadura, isso era um fator de mobilização
tentar, enfim, como uma questão de esperança, que houvesse um governo mais sensível a essas temáticas e se pudesse ter mais acesso à informação através dos documentos da ditadura. Isso foi frustrado em diversos, enfim, diversos níveis, né, em diversas perspectivas, e que eu não poderia me prolongar agora para falar sobre isso, mas, enfim, depois a gente pode conversar um pouco. Mas também, do ponto de vista historiográfico, isso não foi, enfim, em 2004 nós já tínhamos muitos arquivos em nível estadual disponíveis com fontes para pesquisas e que facilitou muito, então, a execução dessas pesquisas do ponto de vista historiográfico. Aí, somente a título de comparação, de 2004, quando a gente tem os 40 anos do golpe, para 2014, quando são os 50 anos do golpe, tem uma diferença significativa dentro do campo de pesquisa sobre a ditadura. Se em 2004 ainda era possível ter um mapeamento de saber quem no Brasil pesquisa a ditadura e ter mais ou menos o nome de umas 30, 40 pessoas, em 2014 isso se torna impossível. É um campo vastíssimo, amplo, descentralizado, existem pesquisas que são desenvolvidas no país inteiro em relação a essa temática, que bom, porque sai um pouco do eixo Rio-São Paulo, ou de um eixo sulista de compreensão da ditadura, né? E isso é muito bom. Então, desde 2004 a 2014, do ponto de vista historiográfico, teve um boom de pesquisas, e, enfim, que também foi propiciado pela Comissão da Verdade. Mas aí, voltando do ponto de vista da memória, tanto 2004 como 2014 são datas redondas, e datas redondas geralmente são momentos em que muito propícios para a explicitação de batalhas da memória. Por que acontece isso? Tem algum fetiche em relação a datas redondas, né? Enfim, tem toda uma questão a respeito de comemorar os 40 anos do golpe, mas os 41 anos não tem muita... 41 anos não é 40, não é 50. Então, tem essa questão de datas redondas, né, como momentos de comemoração. E do ponto de vista daí, do relacionamento com as mídias, de como os jornalistas e as diversas outras mídias se relacionam também com esses eventos, é bastante curiosa uma estratégia que o jornalismo, pelo menos o jornalismo brasileiro, tem de explicitação dos dois lados. E aí nós temos reportagens que mostram como a ditadura foi repressiva, como ela matou, torturou, desapareceu, e as reportagens que dizem, mas ela fez grandes obras, mas ela teve um crescimento econômico muito grande durante o período do milagre e tal. E aí, quando não, daí houve pessoas que têm uma memória positiva e uma memória não tão positiva assim do período ditatorial. E aí coloca nós, leitor, como se fosse um buffet de restaurante, opção assim, não, então tu pode escolher se tu te identifica com uma memória assim ou uma memória assado, né? Como se fosse realmente tão somente uma questão de escolha e de opinião se posicionar em relação a um assunto tão sensível quanto esse, que é o assunto da ditadura, né? Então, isso é bastante comum nesses momentos de datas redondas, né? Isso aconteceu em 2004, isso aconteceu em 2014, mas antes da gente falar em 2014, eu acredito que a gente tenha que, para entender um pouco o momento de 2014, eu acredito que a gente precise voltar 4 anos antes e falar de 2010. Porque eu tenho reforçado isso em algumas conversas e em alguns textos também, que eu acredito que 2010 seja o marco da contemporaneidade, onde se mudou significativamente a forma do debate público sobre a ditadura. E isso se deu principalmente pelas eleições ocorridas em 2010, quando nós tínhamos disputando o segundo turno dessas eleições a Dilma Rousseff e o José Serra, que eram duas pessoas que tiveram a sua biografia, foram resistentes à ditadura em um período das suas vidas, né, resistências distintas, né?
O José Serra, no momento do golpe de 64, ele era o presidente da UNE, e em função da perseguição à instituição e aos seus membros, ele se exila no Chile logo em seguida, depois do golpe. E a Dilma Rousseff integra organizações de luta armada a partir quase do final dos anos 60, né, em 68 ou 69, se eu não me engano. E logo depois de ela ingressar numa dessas organizações, ela é presa e ela permanece 4 anos detida, sendo liberada em 74. E acho bastante interessante nessas eleições, porque foram as primeiras eleições republicanas que pós-ditadura, em que os candidatos utilizaram esse seu passado de resistência à ditadura como um capital político e simbólico. Então, foi a primeira vez em que houve uma determinada mercantilização desse passado em proveito próprio. Isso foi bastante curioso, porque muitas pessoas tentavam se descolar do seu passado durante a ditadura, né? Tentavam apresentar como uma questão superada, enfim, e os 2 candidatos tentaram utilizar isso. E aí a minha questão não é necessariamente com esses usos do passado, com finalidades políticas feitas pelo Serra e pela Dilma, não é isso. O que me interessa é que a partir dessas eleições e com o fato desses 2 candidatos terem usado esse seu passado durante a ditadura, houve uma resposta social com o início da disseminação de fake news, de mentiras, né, de montagens a partir do que havia sido a vida da Dilma durante a ditadura. E isso quando ela já era presidenta. Então, talvez, enfim, os mais jovens não se lembrem disso, mas, enfim, quem acompanhou um pouco isso, acompanhou esses últimos 10 anos, lembra a ideia de que a Dilma, jovem, né, era colocada em fotos, em diversas circunstâncias, das mais escabrosas possíveis, como uma foto da Dilma criança apertando a mão do Hitler. Como que foi uma conjunção temporal absolutamente impossível, porque a Dilma nasceu muito tempo depois do Hitler ter morrido. Então, assim, se tratava de realmente uma questão que era impossível aquela fotografia ter acontecido, mas ela só nos demonstra o sentido das fake news, o sentido da pós-verdade, que não é se preocupar com a informação correta, que não é se preocupar com a disseminação de um conhecimento, que é mobilizar determinados sentimentos naquelas pessoas que veem a determinada imagem. Então, não é para se questionar se era possível Dilma e Hitler estarem juntos em algum momento, porque a família do pai da Dilma é de imigrantes poloneses, inclusive, né? Inclusive tem esse detalhe. Então não era essa possibilidade de ambos estarem juntos numa fotografia, era qual sentimento aquilo despertava nas pessoas que enxergavam aquela fotografia. E essa fotografia, inclusive, foi compartilhada no perfil do Alexandre Frota, que depois se elegeu deputado, né? Enfim, a partir desse tipo de intervenção no espaço público que ele propôs, né? Então, isso a partir de 2010. E acredito que as medidas tomadas pela Dilma, do ponto de vista de políticas de memória elaboradas em relação ao passado da ditadura, contribuíram para que isso fosse elevado a potências maiores, né? E aí que, sem dúvida alguma, a criação e a implementação da Comissão Nacional da Verdade foi um marco de criar discursos que defendiam a ditadura, né, discursos apologéticos à ditadura, discursos negacionistas, e houve uma reação, então, contrária muito grande, principalmente porque houve uma defesa por parte da Dilma de que não haveriam militares na composição da Comissão Nacional da Verdade, né, que a composição da Comissão Nacional da Verdade, e além de não haver militares na composição, os objetivos da Comissão da Verdade seriam averiguar as violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro durante a ditadura, e não as violências cometidas pela luta armada
até porque esse tipo de ação empreendida pela luta armada já tinha sido julgado, já tinha sido condenado durante a própria ditadura, né, com o funcionamento da justiça militar, que era o âmbito onde as pessoas que haviam sido incriminadas por subversão ou terrorismo, elas eram julgadas e condenadas, né? Então, muitas dessas pessoas muitas não, todas essas pessoas que foram, enfim, incriminadas, foram julgadas dentro desse âmbito, diferentemente das pessoas que violaram direitos humanos, agindo em nome do Estado brasileiro, né? Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela significou uma potencialização desses discursos negacionistas e apologéticos, também marcados por esse ressentimento desses setores estarem afastados da negociação da Comissão da Verdade. E aí, eu acredito que de 2014, da crise de 2014, da impossibilidade de governo de 2015 e do pedido de impeachment em 2016, nós temos cada vez mais a potencialização desses discursos negacionistas e apologéticos, mas tem um diferencial, porque esses discursos sempre existiram. Essa perspectiva negacionista da ditadura, essa perspectiva legitimadora e apologética, ela existe desde a própria ditadura, né? Desde a própria ditadura no seu próprio discurso autoconstruído. E os militares também, nos seus círculos de memória, sempre compartilharam essa perspectiva da ditadura. Acontece que em 2016, na votação do impeachment na Câmara dos Deputados, nós tivemos um deputado que manifestou publicamente em transmissão nacional enfim, não somente como um desejo pessoal, mas como uma pessoa eleita para um cargo representativo, essa pessoa fez uma homenagem a um torturador. E essa homenagem feita ao Brilhante Ustra por essa pessoa significou para muitas outras pessoas que talvez compartilhem a mesma ideia de, enfim, um torturador como um herói, possibilitou legitimidade para que essas pessoas saíssem desse culto, que é um culto pessoal, privado, e fossem para o espaço público defender isso, assim como essa pessoa fez na Câmara dos Deputados. Porque se uma pessoa como essa, se um deputado federal como esse pode fazer isso, eu, cidadão comum, eu também posso. Então, os discursos apologéticos à ditadura, os discursos negacionistas à ditadura têm um salto, um crescimento significativo a partir de 2016. E aí nós vamos ver isso com muita força nas eleições de 2018 e temos percebido isso através de outras tantas manifestações até os dias de hoje, né? Então, pessoal, eu não sei se eu me cedi muito no meu tempo, esse era um pouco o recorrido que eu queria fazer a respeito dessa questão da produção historiográfica e da memória da ditadura enfim, durante pelo menos o período republicano. E encerro a minha apresentação, minha fala, pelo menos nesse momento até agora, para a gente começar a nossa discussão, o nosso debate, lembrando só da importância que os professores de história e os historiadores têm de reforçar publicamente a diferença, aquela inicial que eu comecei falando para vocês, entre o que é história enquanto um conhecimento produzido através de uma operação intelectual, com uma determinada narrativa, o que é opinião, porque opinião, a gente pode ter opinião sobre qualquer coisa, né? Enfim, e o que é uma memória. E que não necessariamente existe uma igualdade entre essas três formas de enunciações. Muitas vezes elas são tratadas com o mesmo grau de equidade em debates públicos, mas não é bem assim, não se trata. A gente não pode pensar que um determinado conhecimento histórico produzido a partir dessa operação intelectual, a partir de compromissos éticos, a partir das regras que nós mesmos estabelecemos para a produção do conhecimento histórico, que isso seja encarado da mesma forma que uma memória pessoal ou que uma memória coletiva sobre determinado período. Lembrando que a memória, ela sempre faz, em relação ao passado, uma seleção,
ela geralmente tem uma visão muito idealizada do passado, né? Enfim, como eu e o Mário, a gente conversava anteriormente sobre o Brasil Império, né? Dessa lembrança que se tem do Império como um período de glórias, o qual a gente precisa retornar, porque era tudo maravilhoso durante o Império Brasileiro, foi a República que ralou com tudo. E opinião também. Então, acho que é bem importante a gente estabelecer essa distinção em sala de aula e nas nossas possibilidades de intervenção no espaço público também, nós lembrarmos, então, que história não é opinião e que a história não é memória, que a história é um conhecimento legítimo, legitimado por nós mesmos e produzido por historiadores sérios e com compromissos éticos também. Era isso, então. Muito obrigada. Aline, muito obrigado. Acho que foi primordial, assim, acho que você trouxe uma abordagem muito importante para a gente tentar entender um pouquinho por que que a ditadura é tão viva na nossa história, no nosso presente, né? Nossa história, nosso presente, né? Você trouxe algumas coisas que realmente eu que vivia, né? Nesses momentos dessas eleições, né, não me recordava tanto, principalmente 2004, né? Eu estava entrando na faculdade, na verdade, em 2005. Mas 2010, né, a eleição do Serra e da Dilma, realmente eu não estava me lembrando desse. Depois você falou, realmente, são dois, vamos colocar de uma maneira ou de outra, sobreviventes da ditadura, né? Não era tão simples assim. E principalmente quando você falou, né, do datas redondas, né? Eu vou falando aqui até o pessoal ali começar a brotar as perguntas. Pessoal, vamos anotando aí no chat. Daqui a pouco, se vocês quiserem pedir a palavra, vocês anotem ali que eu vou abrir para vocês também. Inclusive, eu vou pedir um apelo aqui para você, para o Everton, que é um aluno meu, do terceiro ano de técnico agropecuária. O Everton, você tem uma pergunta muito legal. Eu estou trabalhando com esse fascismo agora, né? Na verdade, é final da República ali, e entrei no fascismo. Ele fez uma pergunta muito legal sobre ditadura, eu quero ver se ele vai falar para você aqui. Eu falei, ó, aguarda, porque semana que vem vai ter. Eu acho que você tem que fazer essa fala aí. Mas assim, e realmente em 2014, nós chegamos a organizar aqui no IFRO, no Instituto Federal de Rondônia, nem foi no meu campus, qual foi em Porto Velho, um colóquio sobre ditadura, publicamos o livro, né? Porque Rondônia, assim, aí eu vou te adiantar, Rondônia tem uma perspectiva da memória militar muito distinta do Brasil. Eu imagino que você já tenha uma lembrança. Basicamente, nós fomos criados pelos militares, né? Vargas vai criar, sempre teve interventores, mas o nome do militar, Marechal Rondon, mas o militar mais vivo na memória de Rondônia é o genro, cunhado do Figueiredo. Eu não lembro se é genro ou se é cunhado, que é o Jorge Teixeira, né? O Jorge Teixeira foi todo mundo adora chamar Teixeirão. Eu moro no bairro que se chama Teixeirão. Toda cidade tem um bairro Teixeirão, tem um ginásio Teixeirão, tem a Avenida Jorge Teixeira. Nós temos duas cidades em homenagem ao Jorge Teixeira. Enfim, nós temos uma memória militar em Rondônia que é muito distinta. E, além disso, você tem uma leva migratória para Rondônia que vai ainda não vai conseguir, talvez, distinguir essa memória que você fala entre expulsão, né, do sul do país, do Espírito Santo também veio muita gente para cá, são expulsos das suas terras e vêm para o meio do mato sem menor tipo de estrutura, né? Muitos dos pais que estão aqui nos escutando aqui passaram por isso, né? Então, nós temos uma memória que é ainda mais difícil, por mais que quando você vai conversando com um ou com o outro, você vai puxando ali, sabe o fio? O meu um depoimento particular, meu sogro é bolsonarista e veio para cá na época, assim, para abrir estrada, para poder cortar madeira. Mas uma vez ele conversando, ele falou assim: mas eu tive muita coragem, porque era época dos militares, né? Eu tive que falar que eu morava aqui nessa terra, senão os caras, vai saber o que os caras iam fazer comigo. Olha só, eu acho interessante essa memória fragmentada, né? Ao mesmo tempo que você tem uma certa dívida, tem um medo, né? Me parece um pouco disso aí. Então, eu falo que o desafio de trabalhar com a ditadura em Rondônia ainda é maior, nesse sentido, porque você tem uma memória muito diferenciada, né? Bom,
Eu tenho várias perguntas, mas eu vou começar a abrir para o pessoal aqui. Tem várias já aqui. Aí eu vou começar. Mauro, eu só ia te pedir ajuda que se tu puderes, que tu me lesses as perguntas que aparecem, porque eu estou no celular e eu não consigo ter acesso ao chat aqui Tá. no celular, eu não consigo visualizar. Mas aí, se tu puderes ler para mim, eu te agradeço, então. Não, eu vou ler também, Caroline, porque como também nós estamos gravando, né, e vai para o YouTube, né, fica mais fácil até no YouTube não aparece o chat, né, então fica melhor. Aí fica mais fácil para você e para a gente depois, né. Bom, vamos lá. Tem a pergunta do Ismael Félix. Antes de também fazer as perguntas, só para te explicar, Carolina, que não falei no começo, nós temos um público muito heterogêneo. Nós temos alunos de ensino médio, dos cursos técnico e agropecuária, informática e agroecologia do campus Cacoal. Nós temos alunos da licenciatura em geografia, aqui do nosso campus também. Temos professores de educação básica de Rondônia, do Instituto, temos a professora de educação superior também, tá? Temos público geral, até meu pai está aqui, tá? Então, assim, nós temos gente, meu pai que já defendeu a ditadura, não defende mais, eu acho que eu fiz lição de casa, tá? Então, assim, nós temos um público muito, muito heterogêneo, então, só para você se situar, né, tá? Bom, o Ismael Félix pergunta: boa noite. Sabemos do grande aumento de políticos militares eleitos em 2018. Poderia ser uma reprise da ditadura ou apenas uma bancada que se reforça? É a primeira pergunta do Ismael. Quer que eu faça mais algumas e você vai. Acho que sim, de repente vamos fazer um bloco de 3 perguntas. Tá, De repente tem coisas que são parecidas e aí eu consigo juntar daí todas elas. beleza, vamos lá. Então, Microfone fechado, Mauro. Mauro, eu não estou te ouvindo. desculpa, tá fechado. Obrigado, Kátia. O Eliseu Flauzino de Freitas fez a pergunta. Vou tentar entender aqui, tá, Eliseu? Se os militares tiveram o apoio da população, em que foi o golpe? Eu acho que é por que foi o golpe, né? Por que foi o golpe? Acho que é a pergunta dele. Falando do meu pai, aquele aqui, ó, perguntando para você. O José Mauro Miranda pergunta: o filme Para Frente Brasil retrata sobre um delegado e sua equipe que era bancada por um grupo de empresários que identificava e torturava pessoas que eles diziam ser comunistas subversivos. Isso era prática normal ou um caso isolado? Aí, fecha nessas 3, tá? Beleza. Desculpa só, Mauro, de quem é a última pergunta? José Mauro Miranda. Então, pessoal, obrigada pelas perguntas. Vamos deixar de timidez, vamos conversar. Então, aí, enfim, façam as perguntas que vocês quiserem, a partir das dúvidas, enfim, dos posicionamentos de vocês, e a gente estabelece essa troca, tá? Então, assim, começando essa rodada, então, Ismael, sobre essa eleição de militares. Oi. Não, acho que não aconteceu nada. Gente, assim, sobre essa questão da presença de militares na política, a gente precisa lembrar que isso é uma constante durante todo o período republicano brasileiro, né? A própria proclamação da República, ela foi através de um golpe militar, e os militares estiveram presentes em outras tantas intervenções na política desde 1889. A grande diferença que vai acontecer de 64 em diante é que em 64 acontece o golpe e os militares ficam no poder, né? Ficam no poder, inclusive dessa forma ilegítima, né? A partir de um golpe. Do ponto de vista eleitoral, não significa necessariamente de porque um militar concorreu a um ex-militar, né, um militar aposentado, porque ele concorreu a um cargo, ele vai necessariamente ter um governo autoritário ou ditatorial. Isso não é uma correspondência direta, tá? Então, as pessoas podem ter passado por carreiras militares nas suas vidas, concorrer à política e aceitar o jogo político, democrático e republicano. Não tem problema nenhum quanto a isso. É claro que nenhuma tendência, como nós verificamos nos últimos anos, de militarização da sociedade, tem, por parte desses candidatos militares, uma defesa também de algumas questões que nós podemos indicar como sensíveis
em função dos direitos humanos, em função da própria democracia e do republicanismo, né? Então a gente pode, enfim, comentar sobre isso. Mas, Ismael, para além das eleições de militares, da ocupação de cargos políticos por militares, ou ex-militares, ou pessoas que tiveram alguma trajetória militar, o que eu acho bem preocupante é a ocupação de cargos públicos a partir de indicação por militares. Então, essa militarização da estrutura burocrática do Estado a partir de ministros militares, de secretários militares, de militares que são indicados para determinados cargos com a justificativa de terem saberes técnicos sobre esses cargos, que em muitos casos não é verdade, né? Enfim, a especialidade de muitos deles não está sendo mobilizada para as pastas que eles estão ocupando. E isso eu acho bastante preocupante, porque a militarização da estrutura do Estado, isso é muito difícil depois de ser desconstruída. Então, enfim, se nas próximas eleições nós tivermos outro candidato vitorioso e, enfim, esse candidato não tiver vinculação com esse governo atual que nós temos, a desconstrução dessa militarização do Estado vai depender de uma reformulação de diversos ministérios, de diversas práticas que estão sendo empregadas nesse momento. Então, isso nos serve como uma reflexão a respeito de qual é a função das Forças Armadas dentro do Estado, né? A sua função constitucional é uma questão da defesa de uma questão de defesa, né? Não de uma questão de participação dentro do jogo político. E aí nós temos uma desvirtuação um pouco dessa lógica da militarização dentro da sociedade, né? Sobre a pergunta do Eliseu, se eu também entendi bem, Eliseu, eu acho que, como historiadora, às vezes falando, enfim, né, como nessa live, nessa conversa que a gente tá tendo, muitas vezes nós incorremos em generalizações. Nós falamos a sociedade, falamos os militares, e nós criamos determinadas generalizações. Mas é preciso ter cuidado quando nós falamos mais especificamente, quando a gente fala assim, os militares deram o golpe, e havia setores da sociedade que apoiavam o golpe dado pelos militares e havia setores que se contrapunham a esse golpe, né? Então, não dá para falar que toda a sociedade brasileira foi favorável ao golpe, assim como não dá para falar que toda a sociedade brasileira foi contrária ao golpe. E aí, acho que a fala que o Mauro fez é importantíssima e justifica cada vez mais a necessidade de nós realizarmos pesquisas sobre a ditadura a partir de realidades muito distintas, como a própria realidade de Rondônia, que foi criado nesse período, né? Que não traz uma tradição, enfim, de um tipo de jogo político, com determinados políticos que participavam de um jogo, enfim, que é interrompido pelo golpe de 64. Não, é tudo novo, é tudo novo. E aí, também reforço isso, a partir um pouco desses cuidados com as generalizações, que as memórias que positivam a ditadura, dizendo, mas foi meu período de prosperidade, foi o período em que eu comprei meu carro, foi o período que eu comprei minha geladeira, foi o período que eu tive maior renda, foi o período que eu tive segurança. Essas memórias, elas não necessariamente são memórias falseadas. Pode não. Teve, sem dúvida, setores que se beneficiaram das políticas implementadas pela ditadura. Isso não pode ser negado, né? Teve uma classe média brasileira que se beneficiou bastante com a política de renda da ditadura e pôde comprar bens de consumos duráveis, né? Isso foi, inclusive, o propulsor do milagre econômico. O que não dá para fazer é, a partir dessa memória, generalizações, achar que porque determinados setores da sociedade vivenciaram um bom período durante a ditadura, isso foi bom para todo mundo, porque a gente sabe que o lado B do milagre econômico foi o arroxo salarial, foi a hiperinflação, foi o endividamento externo, que cobrou-se o seu preço alguns anos depois. Então, a gente tem que cuidar sobre isso, lembrando sempre que o nosso limite em relação a essas memórias é sempre a questão dos direitos humanos, né? Que isso é sempre inegociável, né? Então, a gente não pode fazer nenhum tipo de apologia
que viole esses direitos, que eles são universais e que é o que conserva o nosso mínimo comum de humanidade que a gente partilha entre todo mundo, né? E sobre a pergunta do José, sobre o filme Brasil Nunca Mais, desculpa, Pra Frente Brasil, quem não conhece esse filme, eu recomendo muito que vocês vão atrás. Vai ser difícil de encontrar, é um filme de 1982, mas é um filme muito bom e presta atenção, em 82 ainda vigorava a ditadura quando ele foi lançado. Ele, inclusive, quando ele foi encaminhado para a censura disse, não, esse filme não vai passar. E aí os produtores tiveram que fazer uma chamada que está no início desse filme, dizendo tudo que está nesse filme aqui é ficcional, tudo baseado em ficções e tal, mas que, na verdade, ele retratava muito, e essa é a pergunta do José, uma relação íntima entre a ditadura e determinados grupos empresariais que financiaram a repressão por parte da repressão do Estado brasileiro, né? Porque tinham interesses quanto a isso. Se a ditadura mantivesse determinada política econômica, isso ia ser beneficiado. Alguém mandou uma mensagem aqui, tá no YouTube, então tá, maravilha, assistam daí pelo YouTube, então, Pra Frente Brasil. Então, determinados empresários iam ser beneficiados com a política econômica da ditadura. E aí, como manter essa política econômica? Fazem um aporte financeiro e aí a ditadura vai lá e financia sua repressão. Isso também foi demonstrado a partir de um documentário da mais recente, que se chama Cidadão Boylesen, que fala sobre o Henry Boylesen, que era um empresário dinamarquês, talvez, dinamarquês, sueco, enfim, de algum dos países nórdicos ali, instalado no Brasil, que era dono do grupo Ultragás, e que ele foi um dos principais empresários que financiou a Operação Bandeirantes em São Paulo, que foi um grande centro de torturas ocorrido em São Paulo, né? E a própria Comissão Nacional da Verdade, nas suas investigações, tem um capítulo do relatório da Comissão Nacional da Verdade que se chama Civis que apoiaram a ditadura, e ali tem uma série de levantamentos de empresários que, além de terem se beneficiado das políticas da ditadura, financiaram, então, também a repressão. Então, eu recomendo bastante que vocês vão atrás desse material. Maravilha, já. Nossa, agora tá pulando perguntas aqui, tá? O pessoal tava meio tímido, agora começou a aparecer. Até só para sobre essa questão da relação empresário e ditadura, né? Vamos lembrar, é importante, né? Tem a tese do Pedro, né? Sagradas Catedrais, não é isso? Estranhas Catedrais. Estranhas Catedrais, isso. Isso. Que é falar que, bom, basicamente lá ele vai apresentar que todo mundo hoje odeia de falar, Odebrecht, Camargo Correia, surgiram com relação com os militares, né? Eram pequeníssimas empresas regionais, viraram grandes empreiteiras nacionais. A partir de relações umbilicais com os militares. Bom, eu li uma parte só, mas o pouco que eu li é uma tese fundamental, né? Demonstra essa conivência empresarial e como nós devemos pensar bem claramente nessa questão do relação capitalismo ali direto com os militares, né? Bom, vamos lá. A Roseli, primeiro te elogia, Caroline, ótima fala, e pergunta, como você vê o processo de impeachment da Dilma? Foi um golpe? Se sim, como você acha que os livros de histórias vão mostrar isso? Essa é uma bucha para você, viu? Projetar o futuro é bem complicado, né, Caroline? Como historiadores. A Pamela faz a pergunta. Ela falou, vi uma palestra no Sexto Bis, não sei o que é exatamente, Pamela, em Guajará-Mirim, uma cidade nossa aqui, tá? Na fronteira com a Bolívia, tá bom? Ela fala que nessa cidade o general Lauro Pastor disse que nunca houve golpe militar. Pode esclarecer em quais circunstâncias eles diriam isso? Né? E o Eliseu, de novo, perguntando para a gente agora, que tipo de tortura praticava na ditadura militar? Essa também é outra, né? Você vai ter que ficar horas aqui falando sobre todos os métodos de tortura, infelizmente, dos militares, né? As escolas de aprendizado deles foram pesadas.
Bom, sem dúvida, né? Eu vou tentar, então, ser mais rápida nas respostas para tentar contemplar, então, mais dúvidas que possam aparecer. E vou, na medida do possível, fazendo algumas recomendações de materiais também para que vocês busquem, então, mais informações conforme os interesses de vocês. Sobre a pergunta da Roseli, Roseli, é uma pergunta bem difícil mesmo, tá? Eu acredito que, ainda que todo o processo tenha sido um processo que cumpriu o que havia dentro das leis, dos regulamentos e tudo mais, a instrumentalização disso foi um golpe. Então, não foi um golpe no sentido de violar a legislação, de violar os preceitos, o funcionamento da Câmara, ou, enfim, do que seja. Mas houve uma instrumentalização disso para justificar um crime existente a priori, que seria, enfim, a questão das pedaladas fiscais, que foi a grande justificativa para o golpe, que, na verdade, depois, durante o processo do impeachment, se revelou que não era bem as pedaladas fiscais, mas era o conjunto da obra, enfim, numa situação literal do que foi dito, né? Mas o interessante, Roseli, talvez isso seja bastante importante de estar presente nos futuros livros de história. Eu não tenho como dizer como que isso vai ser narrado nos futuros livros de história, né? Isso vai depender muito das políticas de livro didáticos do MEC, do que o MEC vai autorizar. E nesse governo a gente pode esperar, enfim, diversas coisas quanto a isso, né? Então, inclusive, uma não liberdade dos historiadores, dos professores de história, de abordarem isso da forma como, enfim, teoricamente podem justificar. Mas o que eu acho que seria importante ter sobre isso é que, a partir do processo de impeachment da Dilma, a gente vai ter uma situação no Brasil de pós-democracia, que é a existência. Nós continuamos com todas as instituições existindo. Nós continuamos com o Congresso, nós continuamos com o Poder Executivo, com o Judiciário, com as nossas instituições de defesa, Ministério Público, todas essas instituições continuam existindo. Mas como elas estão funcionando, aí isso já é um grande ponto de interrogação. Então, talvez tão somente existir essas instituições não seja suficiente para a gente poder dizer que um regime é um regime democrático. E aí nós temos que pensar também que práticas estão sendo implementadas dentro desses regimes democráticos e se é possível a convivência entre instituições democráticas e práticas autoritárias. E se é possível, como a gente relativamente está provando que é, que tipo de regime político a gente tem quando as instituições são democráticas, mas as práticas são autoritárias. E aí isso é realmente uma grande incógnita e, enfim, que exige muita reflexão para que a gente possa responder. Sobre a dúvida da Pamela, eu acredito que o sexto bis que ela se referiu deve ter sido o batalhão de infantaria, tudo. O pessoal que está trabalhando com militares ligado nessas siglas utilizadas, né? Pamela, se tu estava dentro de uma instituição militar, é muito difícil, seria quase impossível que tu ouvisse das pessoas que estavam ali que 1964 não foi uma revolução. Então, essa faz parte é a memória, a narrativa elaborada sobre o passado por parte dos militares e que é passada de geração a geração da formação militar, né? 1964 como uma revolução e não como um golpe, ou então algumas versões um pouco mais atenuadas, não Revolução de 64, como os próprios militares se auto-intitulavam, né? Mas como movimento de 64, ou alguma outra coisa assim que não como golpe. E daí é importante que nós, historiadores digamos por que é golpe. Então, isso a gente pode dizer que se tratou de um golpe, primeiro, por uma intervenção militar na política, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pela destituição de um presidente do cargo de presidência da República, alegando que ele não estava em território nacional quando ele estava em território nacional. E isso foi feito pela Câmara dos Deputados na madrugada do dia 1º para o dia 2 de abril de 64.
Então, por isso, inclusive por isso, por essa agência dos civis no golpe, a gente tem que afirmar que o golpe de 64 foi um golpe civil-militar. Então, com a participação dos civis e com a participação dos militares, né? Então, mais ou menos por aí. Então, é um pouco uma ideia do espaço em que tu estava ocupando e do tipo de memória, do tipo de conhecimento que é elaborado sobre o passado dentro desses espaços, né? E em relação à pergunta do Eliseu, que tipo de tortura, é bem isso que o Mauro falou. Eu poderia ficar falando muito tempo dos múltiplos tipos de tortura que foram empregados pela ditadura. Muitos deles não foram criados durante o período pós-64, muitos deles já eram utilizados antes em presos comuns, né, e foram somente aprimorados durante o período da ditadura. E o que é o diferencial da tortura na ditadura, da tortura praticada anteriormente, é que durante a ditadura, além dela ser ensinada em academias militares, como o Mauro falou, ela vai receber um grau de cientificidade, porque a tortura ela é utilizada para punir, tem essa lógica da punição, mas ela é um recurso para obtenção de informações. E como a lógica das informações e da inteligência é fundamental para qualquer regime, naquele momento se legitimava a prática da tortura para obtenção de informações. Para mais informações sobre as torturas físicas, as torturas psicológicas que foram empregadas durante a ditadura, eu recomendo muito que vocês façam a leitura do Brasil Nunca Mais. Esse livro é um livro fundamental para a gente entender a estrutura do funcionamento da repressão da ditadura, para entender as práticas de tortura que foram empregadas, e ele é um livro que ele é todo baseado em depoimentos que foram dados pelos presos políticos na justiça militar e que foram registrados em ata, então, durante essas sessões dessas audiências, né? Então, acho que é super importante a gente conhecer a partir desses relatos mesmo das pessoas que foram vítimas da tortura, e a partir dessa obra, que é uma obra realmente fundamental para que nós conheçamos a história da ditadura. Beleza, Torinho. É só em relação à tortura, não só para tirar informações, mas mentiras que serviam como informações para determinados interesses, né, que a gente tem que ficar bem claro. É quase um processo inquisitorial, né, Caroline? Ou seja, a pessoa tá ali para poder falar qualquer coisa que lhe interesse, até porque o mundo. Essas informações é que mantinham o regime, né? Mantinha a ditadura, inclusive, né? Ou a farsa dela, em certo sentido. Né? Aí tem um filme, né, que lógico, esse filme sempre tem o seu lado de dramatização, de ficcional, mas o próprio filme do Pepe, Mujica, né, é legal, assim, eu acho triste, mas eu acho que demonstra, lógico que o Uruguai tem outras perspectivas, mas eu acho que demonstra muito de como era um sistema extremamente complexo e de uma tortura vil, assim, né? Muito complicado. E a durabilidade, né? Não é uma coisa que você vai lá, é torturado e vai embora, eu morre. Não, é uma coisa que se arrasta ali. Ele ficou, acho que 15 anos. Não lembro quanto tempo ele ficou. Né? Por aí. Bom, vou passar então para as próximas perguntas. Pessoal, eu já tenho as minhas ainda. Mas vamos lá, eu vou chegar lá nas minhas ainda. Vou deixar o pessoal perguntar primeiro. O Marcos Vinícius pergunta: por que é associado o patriotismo com a ditadura? Pode-se dizer que as regiões mais extremas do Brasil, como Rondônia, que defende geralmente a ditadura, devido não terem vivido de maneira mais intensa a ditadura, ou é algo mais relacionado com a falta de informação? Né? Um pouco que falei, mas eu acho que ele fala umas coisas que é mais interessante ainda para pensar. Né? O Everton, você trouxe a sua pergunta que eu te pedi. Legal. O Everton pergunta: na leitura de um site a respeito da ditadura militar, há algumas semanas, observei que o autor constatava que o motivo maior do golpe de 64 foi a chegada de João Goulart ao poder após a renúncia de Jânio Quadros. A partir da análise de todo o envolvimento do Jânio nos governos de Vargas, entre elas o polêmico aumento de 100% do salário mínimo no segundo governo Vargas, é do seu conhecimento acerca do tema, e seu conhecimento acerca do tema, como você analisaria a proposição de que o golpe socorreu pela chegada de Jango ao poder? Né? A Kátia, colega nossa lá do outro instituto, do Instituto Federal de Mato Grosso,
Ela elogia. Olá, excelente fala, professora Caroline. A Kátia fez mestrado analisando a ditadura chilena, tá? Então, deve ter utilizado alguns escritos seus na época da dissertação. Como você avalia as disputas nas redes sociais? Memória e opinião são mais evidentes nesse espaço. Como você avalia as disputas nas redes sociais? Memória e opinião são mais evidentes nesses espaços. Por favor, comente também sobre a presença dos historiadores nas redes no debate público. De nada, Kátia, está agradecendo pela oportunidade, de nada. Bom, fiz 3 perguntas já, então passo para você. Beleza, então. Só complementando o que foi dito antes, acho que apareceu alguma pergunta ali, alguma coisa bem rapidinho ali, perguntando como é que era o nome do livro. O livro se chama Brasil Nunca Mais, ok? Ele é um livro que tem várias reedições, e hoje, inclusive, existe uma versão pocket dele reduzida, né? Porque acho que a versão da Vozes, não sei se ainda é publicada, mas vocês têm acesso na íntegra a esse livro na página B de bola, N de nariz, M de mar, BNM digital. Nessa página que é Brasil Nunca Mais Digital, né? Vocês têm acesso à íntegra do livro e também todos os processos esses da Justiça Militar que foram utilizados para a escrita do Brasil Nunca Mais. Também queria recomendar para vocês, enfim, para conhecer um pouco mais sobre a temática da ditadura, um site chamado História da Ditadura, que é historiadatitadura.com.br, que reúne, enfim, uma série de materiais sobre esse tema. E queria recomendar também um canal do YouTube que se chama Falando da Ditadura. E esse canal, que foi montado por um grupo de alunos meus em 2017, a partir de uma iniciativa que a gente teve de intervenção no debate público, eles fizeram uma série de vídeos desconstruindo alguns mitos da ditadura, foram vídeos bem bacanas, e também fizeram uma série de compilados de depoimentos, de documentários, de outras produções culturais que estavam disponíveis no YouTube sobre a temática da ditadura, né? Então, recomendo aí esses materiais para vocês. Mas vamos às perguntas. Sobre o Marcos Vinícius, a questão do patriotismo e da ditadura. O patriotismo, essa ideia de pátria, que está vinculada à noção de nação também, ela é intrínseca às Forças Armadas, tá, Marcos? Eu acho que tem um pouco, não, tem muito dessa ideia de que a função das Forças Armadas é essa função de defesa, e aí se nós formos pensar a defesa, não é só a defesa do território, mas é a própria defesa da ideia de pátria e de nação. Então, as Forças Armadas têm um componente nacionalista e um componente patriótico dessa ideia de pátria muito forte. E um governo, a partir dessa institucionalização das Forças Armadas, reproduz isso sem dúvida alguma. E a própria ditadura utilizou isso ao longo de toda a sua existência como uma forma de identificação social, né? De uma mobilização de determinados aspectos do passado brasileiro como uma forma de se legitimar, né? De buscar essas raízes do que é o ser o brasileiro, do que é o Brasil. Aproveitou-se disso em relação à Copa de 70, aproveitou-se disso no Sesc Centenário da Independência, quando se celebrou 150 anos da independência do Brasil, em 1972. Então, a ditadura é toda marcada por aspectos ufanistas. E em conjunturas onde esse ufanismo, esse patriotismo vem à tona, é normal que daí se remeta a esse ufanismo, a essa questão durante a ditadura. Então, acredito que não seja por uma questão de desconhecimento, ainda que a gente não possa fazer uma generalização e dizer que é por desconhecimento ou não é por desconhecimento. Eu acredito que não seja, mas porque eu acredito que existem diversas formas de nós nos relacionarmos com o passado. E existem pessoas que buscam no passado orientação para a sua vida, orientação a partir dos exemplos do passado. Acho que o maior fator de estabilidade dentro da história que a gente tem são essas grandes categorias, como a noção de Brasil, a noção de identidade brasileira.
tudo que são categorias que se pretendem estáveis e perduráveis no tempo, né? Comento para vocês, enfim, acho que seria um aspecto super interessante de ser pesquisado em Rondônia, em função da sua jovem história, né, e dessa história vinculada com a ditadura, mas comento para vocês também um pouco essa ideia de aqui da identidade do gaúcho, que, enfim, super se vangloria dessa identidade gaúcha. Agora, no dia 20 de setembro, a gente celebra a Revolução Farroupilha, que foi perdida, e tem toda essa mítica do gaúcho e tal. E aí se pensa nessa identidade gaúcha como uma identidade que é secular, isso estava presente desde o século XVIII, com os ocupantes do Pampa e tal. E aí a gente vai, enfim, estudar a fundo isso, ver onde é que se origina esses discursos, quem criou as roupas que os gaúchos usam, e é tudo da década de 20 e 30 do século passado, então é tudo de 1930. Então, assim, quando a gente vai ver essas identidades, quando isso é construído, a gente se surpreende porque isso talvez é muito mais recente do que nós imaginamos e faz parte dessa nossa mítica sobre a identidade, pensar que isso é eterno, isso está presente desde sempre e tudo mais. Então são estudos que são realmente bem fascinantes para a gente entender. Já estou me estendendo demais. Everton, sobre a tua pergunta a respeito do Jango, ela é muito interessante. Enfim, existem diversos historiadores que apontam na personalidade do João Goulart alguns dos motivos do golpe, do ponto de vista da sua trajetória, mas também tem um pesquisador do Rio de Janeiro, o Jorge Ferreira, que elaborou uma biografia sobre o João Goulart, que ele atribui também o golpe a um pouco da inabilidade do Jango dentro da política. Que ele não teria sido um bom presidente, que talvez um bom presidente tivesse gerenciado as crises que ele enfrentou. É um pouco da história do IC, né? E que não faz muito sentido se é para nós analisarmos os acontecimentos do jeito que eles foram. Particularmente, eu acredito que mais talvez do que a personalidade do Jango, ou seja, sua biografia, sua trajetória, o que mais tem incomodado os setores conservadores da sociedade brasileira em 1964 seja o que ele representava, ou seja, a lógica do trabalhismo, essa memória varguista, que era lida naquela época como um indício de subversão. Tudo isso que estava vinculado a mobilizações a partir do nacionalismo, do nacional-trabalhismo, isso, na lógica dos militares, era entendido como um passo seguinte para algum tipo de processo revolucionário esquerdista, né? O que estava longe das pretensões do João Goulart, tudo que era um latifundiário, dono de grandes propriedades, enfim, fazia parte de uma elite rio-grandense, longe das suas percepções. Mas, enfim, isso foi lido à época porque se vivia num clima de Guerra Fria, dessa lógica da subversão, que é uma lógica muito ampla, né? O subversivo poderia ser desde o João Goulart até um integrante da esquerda da luta armada, né? Então, dessa flexibilidade. Então, do meu ponto de vista, eu acredito que seja mais pela sua representação de um determinado partido político, de seus ideais, do que a sua personalidade, a sua biografia. Em relação à pergunta da Kátia, também seria um outro assunto que a gente poderia ficar horas conversando. Eu vou me deter tão somente... Assim, eu acho que os historiadores, em relação ao espaço público, eles têm que ocupar o espaço que for disponível, que estiver possível, cientes de como que funciona esse espaço público, principalmente essa nova esfera pública digital. Então, é importante a gente saber como que ela funciona, saber como que se dá o impulsionamento, saber como que funciona essa lógica dos likes, das curtidas, dos retweets, porque se nós não sabermos como funciona isso, não vai adiantar tão somente o conhecimento que a gente está tentando passar a partir desses canais. Então, não adianta só o saber sábio, mas é preciso saber o sábio, é preciso ter o conhecimento do veículo que está sendo utilizado para a disseminação desse saber. E em relação às opiniões e memória nas redes sociais, sim, sem dúvida alguma, é um espaço
onde as pessoas podem manifestar o que quiserem, né? As pessoas não estão passivas, só consumindo informação, entretenimento, ou o que seja nas redes, elas estão atuando na construção dessas redes, né? E as redes, enfim, é um espaço propício para que as pessoas manifestem as suas opiniões ou suas memórias com uma pretensão de generalizar isso como conhecimento histórico, né? Então, é por isso que eu reforço essa importância que a gente faça essas identificações em qualquer tipo de intervenção que a gente vai fazer, né? Se num debate, se a gente vai questionar uma postagem de alguém, primeiro lembrar em que categoria de essa discussão está acontecendo, né? Se é no nível opinativo, se é no nível de compartilhamento de memórias e experiências, ou se trata de uma discussão a respeito do conhecimento histórico. Então, eu acho que a gente tem que partir sempre daí para marcar essa diferenciação. Beleza, temos mais duas perguntas aqui, e aí depois eu juro que eu vou para as minhas e eu vou tentar ser breve, tá, Carolina? Sei que você deve estar cansada aí, mas estamos chegando lá, tá? O Everton, mais uma vez, fez uma pergunta, e a outra é um pouco mais direta, eu acho que vai ser mais tranquila. O Everton pergunta: tem sido comum ver o atual presidente do Brasil negar as atrocidades que ocorreram na ditadura militar, entre elas a desqualificação das mortes identificadas pela Comissão da Verdade, alegando que a composição dos investigadores acerca do tema estariam politizados, por terem sido indicados pela ex-presidente de esquerda, Dilma Rousseff. Do seu ponto de vista, quais os riscos que essas negações pelo governo apresentam para a sociedade brasileira em um momento de expressiva divisão política? E a pergunta da Solange Querino é: ditadura e regime militar, tem diferença entre ambos? Pode passar para você a palavra. Tá, não, tudo bem, só terminando de escrever aqui. Desculpa, eu perdi o nome da primeira pessoa que fez a pergunta a respeito das manifestações negacionistas do Bolsonaro em relação à ditadura. Mas, o Everton, o mesmo Everton que fez Silvio Jango. Ah, então tá, beleza. Everton, se a gente utilizar um pouco aquela lógica que antes eu estava falando para vocês, a respeito de que determinadas comunidades, por partilhas de experiências, tudo tem determinadas memórias sobre o passado, o Bolsonaro, como um militar que fez toda a sua formação militar nos anos 70, que teve uma série de iniciativas golpistas nos anos 80, né? Enfim, inclusive ele ficou entre a expulsão das Forças Armadas e a reserva, né? E acabou, enfim, a Justiça Militar acabou encaminhando ele para a reserva, não fez a sua expulsão por causa da sua atuação dentro das Forças Armadas, né? Então, se a gente for pensar um pouco da trajetória do Bolsonaro, quando ele se formou, esse seu envolvimento com as Forças Armadas, seria mais ou menos de se esperar que ele tivesse uma determinada formação a respeito do golpe de 64 da ditadura. Então, nesse sentido, eu acho que em relação a ele, tá? Em relação ao Bolsonaro, muitas vezes há uma confusão entre o que é a sua trajetória, a sua biografia, e o que é a sua postura enquanto presidente da República. Se o Bolsonaro quisesse, em função da sua formação enquanto militar e tudo mais, manter uma postura apologética ou negacionista, agora, como presidente de um país, enfim, baseado em todo o conhecimento histórico que é partilhado, baseado nos diversos acordos que foram assinados pelo Brasil de direitos humanos após o término da ditadura, nacional e internacionalmente, isso é muito, muito problemático. Então, assim, o que me preocupa talvez não seja tanto o posicionamento individual, essa perspectiva da trajetória do próprio Bolsonaro, enquanto a sua perspectiva pessoal. O que me preocupa é essa sua trajetória, essa sua memória, essa sua experiência ser transformada em política de Estado. E acho que é quanto a isso que a gente tem que se preocupar. É pensar de que forma essa memória militar sobre a ditadura, de que forma que está materializada na experiência do Bolsonaro,
vai se transformar numa exigência para que os livros didáticos abordem um período de determinada forma, para que os professores deem aula de determinada forma, para que seja, enfim, implementada determinadas práticas nas escolas, à semelhança do que acontecia durante o período ditatorial, que tinha que cantar o hino, que tinha que a Semana da Pátria, que tinha que não sei o quê. Então, me preocupa isso, que não deixa de ser uma confusão entre o âmbito privado e o âmbito público, de novo, né? Então, se o Bolsonaro foi um militar, se ele fez a sua formação durante os anos 70, se ele tem posturas apologéticas se ele tem perspectivas positivas quanto à ditadura, que isso permaneça dentro do seu núcleo privado ou da sua própria comunidade de memórias. Mas enquanto presidente da República, ele deveria ter uma postura mais republicana em relação a esse assunto. E aí, por isso que nós temos que nos manter vigilantes em relação às políticas que são elaboradas. E em relação à pergunta feita pela Solange sobre eu acho, Solange, que esse debate conceitual a respeito de ditadura, regime, golpe e outros termos que são utilizados para o entendimento desse período, ele foi politizado e, enfim, politizado num ponto de vista positivo, né? Porque falar em ditadura não deixa de ter uma perspectiva de denúncia, né? E durante muito tempo foi necessário fazer essa denúncia para consolidar uma determinada visão de contraponto até a narrativa que a ditadura fazia sobre si mesma, né? Então era preciso dizer que foi ditadura, que foi ditadura, que foi ditadura, porque a própria ditadura dizia, não, é uma revolução, é uma revolução, é uma revolução. Então tem uma dimensão política dos usos do conceito que é importante. Agora, do ponto de vista teórico mesmo, se a gente for entrar numa discussão teórica, toda ditadura ela é um regime. Um regime político é um conjunto de práticas e instituições que têm determinadas características. Uma ditadura ela é um regime. Falar em regime militar, está se falando de um tipo de governo militar, que não necessariamente ele precisa ser implementado através de um golpe ou a partir de uma ditadura. O que é uma ditadura? Uma ditadura dentro, talvez uma definição muito rápida aqui, seja dentro dessa lógica que nós temos da divisão dos poderes, de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, seja a predominância de um desses poderes em detrimento dos demais. Então, ao invés de ter uma equiparação entre todos esses poderes, tem um poder que manda mais do que outros e, inclusive, incorpora as funções dos outros, como nós tivemos no período ditatorial. O executivo, o presidente, ele tinha funções que não somente eram funções executivas, mas ele também elaborava leis a partir dos decretos-leis, dos decretos secretos. A ditadura fez leis secretas, que é a maior excrescência do ponto de vista jurídico. Então, os decretos-leis, decretos secretos, os atos institucionais, e também assumiu a função de justiça, quando precisou autorizar banimentos do país, exílios, etc, etc. Então, a gente tem o executivo desempenhando determinadas funções que não lhes dizem respeito, o que configura, então, uma supremacia de um poder em detrimento dos outros, logo é uma ditadura. Então, falar em regime e ditadura pode ser, num determinado texto, isso até pode ser usado como sinônimo, porque toda ditadura é um regime. Agora, nem todo regime é uma ditadura. Espero que isso tenha ficado, enfim, inteligível nessa aulinha sobre conceitos super rápida. Maravilha, Caroline. Agora tem uma pergunta do Júnior, eu já vou fazer algumas minhas, que é um bloco só, mas vou tentar direcionar para que você responda de uma vez só. O Júnior Moresco pergunta quais os possíveis resultados para a sociedade brasileira com o aparelhamento de militares nos diferentes setores do Executivo Federal. Você falou um pouquinho, né? Eu acho que quer saber mais quais seriam os efeitos, né? A minha, eu vou fazer, é um bloco aqui, mas eu vou tentar, porque é tudo a mesma coisa, tá? Só para poder a gente tentar discutir um pouquinho. A minha pergunta primeiro será que a nossa falou pobre em quantidade, não em qualidade, tá? A produção cultural, ela colabora para essa falta de memória e conhecimento histórico da sociedade brasileira sobre diversos momentos, mas vamos colocar mais ainda sobre a ditadura. Vídeo que a gente falou até de alguns livros, de alguns vídeos, mas isso para chegar de uma forma ampla, pequeno, fora que
elementos de memória, como museus, como placas, tudo mais, é algo difícil, enfim, é bem complicado em alguns lugares do país. E aí já vou te fazer uma pergunta, você tem uma experiência, eu cheguei a fazer um estágio em Buenos Aires, e a memória que se tem na cidade de Buenos Aires, não é nas pessoas somente, na cidade de Buenos Aires, sobre a ditadura militar em Buenos Aires, faz qualquer pessoa que não sabe o que é ditadura entenda o que é lá, né? Uma das coisas que eu sempre comento com meus alunos é: você anda pela rua, você tropeça, né? Uma daquelas grandes calçadas que estão sempre quebradas, é incrível, né? É uma professora para fazer forma, que é minha amiga e argentina, ela fala que se você vier para Buenos Aires, passar um tempo não se molhar com aquelas calçadas que sempre jogam água para cima, você não teve Buenos Aires. Mas nessa brincadeira você passa e também dá uma tropeçada naquelas plaquinhas, né? Aqui morreu tantas pessoas por vítima da ditadura militar. Aqui morreu tantas pessoas por repressão do governo Menem, né? Só ditadura militar. Então você tem diversos desses momentos, desses monumentos, dessas memórias espalhadas pela cidade, o que no Brasil você não tem muito, o que você tem muito pouco. Você tem esses lugares, a própria Praça de Macho, né, que é muito famosa. Você tem até hoje ali um ritual, ainda tem, é menos, mas ainda tem as mulheres que vão lá, né, fazer ainda aquela quase procissão ali, não é mais tão frequente, mas não vão lá, né. Os lugares têm memória, as pessoas têm memória desses lugares. Não é que lá não se defenda alguns grupos da ditadura militar, né, como você sabe, mas isso é algo mais privado e menos público, né. E aí eu vou engatar perguntando, aí pensando um pouco até na última obra da Lilia Schwartz, né, sobre a nossa cultura autoritária, né. Será que essa nossa cultura autoritária também colabora para essa nostalgia, essa apologia ao regime ditatorial, né, a essa ditadura? Essa nossa cultura autoritária também nos leva, e patrimonialista nos leva também por exemplo, surrupiar até as placas, as memórias sobre esses períodos, né? É um pouquinho sobre isso. Não sei se consegui ser direto, mas tentei ser o máximo. Certo. Bom, vamos primeiro começar pela questão do Júlio, de quais serão os efeitos, quais serão os efeitos dessa militarização, né? Júlio, é pouco difícil fazer previsão do que poderá acontecer em relação a essa militarização no sentido do que nós estamos vivendo hoje, tá? Mas a ideia de pensar um pouco dos efeitos da militarização no passado, o processo de militarização do Estado durante a ditadura é um processo bem interessante de ser estudado, porque as principais áreas que foram militarizadas foram a área da comunicação social, ou seja, a forma como o Estado se manifestava perante a sociedade, e a área da educação. E do ponto de vista da educação, que, enfim, talvez é o que eu melhor conheça em função de ser professora, né, da minha atuação, o resultado durante a ditadura foi a implantação de um discurso de um ensino muito tecnicista e de uma valorização desse tecnicismo. Então, eu não sei te dizer, do ponto de vista da experiência que nós estamos vivendo hoje, se nós veríamos uma reprise desse tecnicismo. Há indícios quanto a isso, porque a própria justificativa do Bolsonaro de nomeação desses militares para esses cargos é porque são pessoas técnicas, né? Só que a realidade ela não é tão baseada em preceitos tão práticos assim, ou tão técnicos assim, né? Enfim, essa ideia de que esse governo tenta passar de que ideológico é sempre o outro e que político e politizado é sempre o outro, na verdade já traz uma concepção ideológica, uma concepção política própria da pessoa que está falando isso, né? Então, acho um pouco difícil dizer sobre isso, mas também me lembrei agora de uma frase que, enfim, é um pouco anedótica, mas que nos ajuda a ter um pouco dessa ideia dos cuidados com esses processos de militarização,
dentro daqueles depoimentos que o CPDOC coletou, que eu comentei para vocês nos anos 90, né, sobre a memória militar do golpe, da repressão e da abertura, teve um militar, que eu não vou me lembrar agora quem deles foi e nem qual dos livros que foi, que ele falou... Não, acho que foi na abertura. Enfim, em função do que ele falou, só pode ter sido no livro da abertura, da memória sobre a abertura. Ele falou que foi muito difícil para os militares voltarem aos quartéis. E a justificativa que ele deu foi, entre aspas, é uma fala desse militar, porque o poder é uma ambrosia. Quando tu prova, é difícil deixar de comer. E eu acho que é um pouco dessa ideia que talvez o processo de militarização, nessa justificativa tecnicista, esconda, que é um pouco da ideia do poder, de deter o poder, de poder elaborar políticas públicas a partir dessa ocupação de cargos dentro do Estado, né? Mas, enfim, vai ser, esse é o limite do que eu posso falar sobre isso. E, Mauro, a respeito de todas as tuas considerações, talvez a única questão de discordância que eu tenha é que eu não sei necessariamente se há uma falta de memória. Eu acho que não existe esse espaço vazio. Acho que até mesmo os espaços vazios de memória, ou seja, onde ela não aparece, tem uma memória ali também. Porque eu parto de uma percepção de que o silêncio, a ocultação, a invisibilidade, elas também são uma memória. Então, elas também fazem parte de uma determinada de memória. Então, eu costumo sempre falar que pode ser que essas memórias que habitam o espaço público, inclusive na sua invisibilidade, talvez não sejam as memórias que nós quiséssemos, mas elas estão ali. Então, eu acredito que eu não sei se existiria uma falta de memória sobre a ditadura. Eu estaria daí totalmente de acordo contigo em relação a uma falta de um compromisso do Estado brasileiro em marcar determinados episódios da história da ditadura. E aí, então, um pouco parecido com o que tu fala da experiência de Buenos Aires, né? Dessa marcação no espaço público das pessoas que foram assassinadas em determinados lugares, da preservação dos centros clandestinos de detenção, mas também lembrando que isso não foi sempre assim na Argentina, né? E, inclusive, para que isso acontecesse, teve uma mobilização social muito grande. E que eu usaria isso como uma justificativa, uma determinação das diferenças existentes entre a realidade argentina e as suas políticas de memória e a realidade brasileira, né? Desde a própria, enfim, durante a própria vigência da ditadura argentina, já havia um movimento social muito grande de defesa dos direitos humanos, que aqui no Brasil era muito mais pontual. Então, acho que isso só se universalizou na Argentina com os governos Kirchner, que são governos muito recentes, desde o término da ditadura argentina em 83 até o início dos anos 2000, né? Então, esse processo de ocupação do espaço público com essa memória da ditadura é muito recente dentro da história argentina. E que eu ia falar mais sobre isso? E aí eu acho que também, assim, claro, tem muitas especificidades da Argentina, né? Enfim, a forma como se deu a repressão por lá, a forma como os governos pós-ditadura enfrentaram essa ditadura, né? Lá na Argentina, os militares são condenados, né? São condenados à prisão perpétua frequentemente por causa das violações de direitos humanos que cometeram, né? Então, tem toda uma relação diferente com esse passado que nós temos aqui no Brasil. Mas eu também acredito que existem formas que eu acho assim, eu acho complicado, eu acho vai ser difícil o que eu vou falar, porque talvez exigiria muito mais tempo de reflexão. Mas eu acho complicado, enquanto professora, enquanto historiadora, obrigar alguém a ter uma memória. E obrigar alguém a ter uma memória específica sobre determinado evento.
porque eu acredito que as pessoas têm formas diferentes de se relacionar com o passado, que não seja necessariamente a forma de um conhecimento histórico, um conhecimento intelectual. O que eu acho que é inadmissível, e aí como uma questão ética, como uma questão profissional, é que memórias apologéticas negacionistas tenham legitimidade no espaço público. Aí eu sou absolutamente contrária e acredito que isso é super perigoso para a democracia, que nós tenhamos esse tipo de memória apologética e negacionista no espaço público. Porque a gente não pode, de forma alguma, em nome da liberdade de expressão, em nome da liberdade de opinião, justificar discursos e práticas que sejam atentatórias aos direitos humanos. Então, de forma alguma, isso pode acontecer. E aí também estou totalmente de acordo contigo quando tu falas que na Argentina existe um discurso negacionista, existe um discurso apologético à ditadura, mas ele não está tão presente no espaço público porque ele é ilegítimo, porque existe um mínimo possível de consenso entre a sociedade que a ditadura foi uma coisa ruim. E aí essas memórias positivas do período da ditadura argentina estão em círculos fechados. Acontecem, volta e meia acontece, e isso vai para o espaço público. Mas o que acontece é que tem uma mobilização social, tem uma força que vai lá e contrapõe esse discurso, porque ele é considerado ilegítimo. E isso eu acho fundamental para a manutenção da democracia, que esses discursos se tornem ilegítimos dentro do espaço público. E, por fim, a respeito dessa interpretação sobre a cultura autoritária brasileira, eu estaria totalmente de acordo. Eu acredito que nós sejamos e tenhamos práticas tão autoritárias que elas, inclusive, elas impedem que nós reconheçamos o quão autoritários nós somos e quanto de autoritarismo nós vivemos. Então, acho que essa disseminação de práticas, de lógicas, de comunicações autoritárias, enfim, isso está permeado dentro da nossa sociedade e impede que nós vejamos o período ditatorial como, enfim, um período de grande concentração desse autoritarismo, né? Que nós naturalizemos isso e tornemos natural a vivência do autoritarismo. E isso porque realmente, sem dúvida alguma, o traço histórico brasileiro de mais longa duração talvez seja essa vivência do autoritarismo, né? Lembrando que se nós pegarmos só o período republicano da história brasileira, de 1889 em diante, nós tivemos muitos poucos períodos de experiência democrática para a gente viver uma democracia e entender o que é uma democracia, né? Então, o nosso período de aprendizagem do que é um regime democrático, de que são relações democráticas estabelecidas entre as pessoas, sem a pecha do autoritarismo, foi pouquíssimo. E aqui nós estávamos numa caminhada de 30 anos, né, para se consolidar de um regime democrático desde a Constituição de 1988, e aí a gente deu um tropicão em 2016, né, e ainda estamos pensando o que veio depois disso, né? Beleza, Carolina. Bom, eu tinha esquecido de encerrar aqui nas perguntas no chat. Apareceu uma última que eu acho que talvez valha a pena você comentar, até porque, como historiadores, historiadoras, é uma questão muito sensível para a gente. Aí eu vou fazer uma última, mais um comentário ali no final mesmo ali. E é outra do Eliseu. O Eliseu quero saber se uma história contada a partir de um ponto de vista ideológico, seja de esquerda ou seja de direita, ela retrata melhor a realidade do que a partir de uma perspectiva neutra. Penso que se ela vem com um conjunto de ideias já anterior à história, isso possa destoar um pouco. Essa pergunta eu sei que ela é bem importante, né? E vou fazer a minha última, né? Eu acho que boa parte que você me respondeu muito, assim, eu acho que é importante a gente pensar. É bem complicado mesmo fazer as comparações, eu acho que às vezes é interessante, né, entre as ditaduras, até porque nós vivemos um momento histórico ali, quase todo mundo junto, naufragamos no ambiente ditatorial na América do Sul, né? Mas aí, geralmente quando a gente vai explicar sobre ditadura, a gente explica muito dentro dos aspectos estruturais, né?
o golpe, como é que foram ali os momentos, o milagre econômico, um pouco da repressão, né, um pouco da luta armada. E eu tenho pensado muito, aí vai um pouco do meu lado, assim, trabalho com biografia, sabe? Como pensar, como trabalhar a ditadura militar, porque parece que esse tipo de discurso não cola muito, sabe? É difícil para eles falar de ditadura, falar de economia, falar de... sabe, parece uma coisa tão distante para eles. E ainda mais em tempo de fake news, né? Que tudo isso é o tempo todo distorcido, né? Então, eu estou até com um projeto que a ideia é realmente fazer a desconstrução a partir de determinados termos. Eu pego ali um post no Facebook, pegando ali nossas bases teóricas do Michel Dissertot mesmo, de uma operação histórica, e ver ali como é que foi feito, o lugar que foi construído, o tipo de documentação que foi utilizada, né? E às vezes nem eu faço, eu peço para os alunos fazerem. Só para dar um mau exemplo, estamos trabalhando no fascismo, fui lá e peguei uma reportagem que o próprio Bolsonaro falou, né, em Israel, que o nazismo era de esquerda. Passei para eles um texto do Robert Parkinson, né, sobre como é que chama lá? A anatomia do fascismo, né, que é Robert Parkinson, né, eu não me lembro, acho que é isso. Não, é um clássico sobre o fascismo. Peguei um outro texto para falar que vai discutir sobre direita e esquerda ali, mas pedindo para que eles busquem ali raízes. Dá para vocês falar se é de direita ou se é de esquerda, essa questão aí, né? Então, hoje foi o dia inteiro, muita gente fazendo perguntas. Professor, mas é de esquerda, por que falava? Mas vamos lá, gente, busquem lá no fio da coisa. Eu acho que seja uma possibilidade. Mas uma outra possibilidade que você falou, tocou muito hoje, que eu estou pensando muito, é talvez apelar pelo lado da empatia. Talvez pensar biografias, autobiografias, trajetórias de vida de pessoas que passaram pela ditadura, lutaram a ditadura, que sofreram a ditadura ou que tiveram zonas de poder da ditadura, seja uma forma de aproximar a realidade histórica, talvez as pessoas entenderem. Não é só falar que, na época do Castelo Branco, é explicar quem foi o Castelo Branco. Talvez dar uma esmiuçada naquilo que foi. Não só falar da Dilma como a presidente, mas aquela que lutou a luta armada. Sabe, o Caetano Veloso, Gilberto Gil. Pegar essas figuras, ou até aquelas que não sobreviveram. Né? Eu fiz um intercâmbio na Federal do Pernambuco e nunca me esqueço que o professor Montenegro fala de um episódio de que, durante a ditadura, alguns trabalhadores de canavial de uma usina entraram em greve porque não estava recebendo. O que fez o seu dono? Mandou tacar fogo no canavial inteiro e queimar a usina. Foi todo mundo morto. Né? E ninguém foi punido. Ele achou lá o processo e tudo mais, alegaram que foi um acidente, lógico que não foi um acidente. Né? Essas pessoas viveram. Né? E talvez você olhando para isso, olhando para essas pessoas que viveram e que morreram, suas famílias, talvez seja uma forma de ter empatia, a gente entender o lado, de fato, nefasto da ditadura, né? Eu queria saber um pouco de você disso. O que você acha dessas propostas? Porque é uma coisa que me angustia de como levar isso dentro do discurso, sabe? Que os alunos consigam entender para além da fake news, para além dentro de uma realidade. Eu não sei se eu estou muito romântico ou perspectiva positiva, tá? Bom, passo para você e acabou as perguntas, prometo. Bom, já voltamos então, Mauro, para não perder enfim, um pouco dessa reflexão que tu fizeste, só responder a questão do Eliseu. Eliseu, como historiadora e a partir das minhas referências teóricas, da minha formação intelectual e também da minha experiência, eu acho que é impossível um discurso neutro sobre o passado. Isso não significa necessariamente um discurso partidário ou partidarizado, mas isolar ou, enfim, retirar essa carga de ideologia presente no historiador quando ele escreve algum trabalho, isso é impossível. Isso realmente não tem como, porque isso não opera somente na questão da escrita, isso não está presente só ali no momento em que o historiador está escrevendo uma narrativa sobre o passado.
Isso começa muito antes, quando ele escolhe o seu objeto de pesquisa, quando ele faz o seu recorte temático, quando ele seleciona os seus autores como referenciais teóricos. Isso tudo a ideologia está operando ali também. Isso tudo tem reflexos ideológicos que fazem parte dessas escolhas. As escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, elas estão pautadas por preceitos ideológicos. Eles podem ser mais ou menos conscientes, mais ou menos identificáveis, mas a ideologia permeia tudo, permeia tudo. E isso não só de uma perspectiva da esquerda, ou disso que nós identificamos como esquerda, quanto pela direita também. Então, um discurso neutro sobre o passado é impossível. Nós temos historiadores como um dos preceitos da nossa área de tentar sermos o mais objetivo possível. Mas objetividade não tem a ver com neutralidade. Objetividade tem a ver com os compromissos que nós temos a respeito de realizar críticas às fontes, de partilhar com os nossos leitores quem são as nossas leituras que nós fazemos para sustentar os nossos argumentos. Isso tudo tem a ver com o funcionamento da nossa ciência. Isso tem a ver com a objetividade. Agora, a neutralidade é impossível. Neutralidade é impossível e isso daí, novamente, não significa que nós estamos fazendo um discurso político, partidário, quando nós estamos escrevendo a história. Mas dizendo que, enfim, como pessoas, como seres humanos, escritores de história, tem sempre uma perspectiva ideológica ali naquelas linhas que estão sendo escritas. E quanto, Mauro, essas tuas reflexões, eu concordo plenamente contigo. Eu acredito que a educação básica, o ensino de história na educação básica ainda é muito pautado por essa perspectiva da história política, de uma sucessão dos generais presidentes, né? Então, o que aconteceu no governo Castelo Branco, o que aconteceu no Costa Silva, o que no Médici, o que no Geisel, o que no Figueiredo. E algum material didático com alguma perspectiva mais temática, tratando então a repressão, tratando a cultura, tratando alguns aspectos da censura, enfim, alguns grandes desses blocos temáticos sobre a ditadura. Mas e acho que essa sucessão dos generais presidentes, ou então alguns recortes como da repressão, tudo foram importantes para a conformação de uma determinada memória social sobre a ditadura, né? Então, acho que, por exemplo, muitas pessoas não conseguem criar essa identificação em relação ao período ditatorial, porque acreditam que ditadura seja um sinônimo de repressão política. Ou seja, porque em determinada cidade, seja no interior de Rondônia ou aqui no interior do Rio Grande do Sul, porque nessa cidade não teve nenhum torturado, nenhum preso político, nenhum morto, desaparecido, então não houve ditadura aqui. Como se a ditadura, então, fosse essa associação automática entre a vítima da repressão e a existência da ditadura. Gente, ditadura é um estado ditatorial. Então, se esse Estado ditatorial ele tem determinadas políticas públicas, essas políticas públicas são federais, servem para todas as entidades da federação, significa que a ditadura funciona do Oiapoque ao Chuí. Seja na política da educação, seja na política habitacional, seja na política econômica, seja, enfim, na saúde pública, seja na segurança pública, todas essas esferas, isso atingiu todo o Brasil. Então, o que eu acho importante quanto à atuação de professoras e professores, seja a gente tentar sair cada vez mais dessa lógica linear de sucessão dos generais presidentes e tentar romper também com essa associação da ditadura única e exclusivamente com a repressão. A tua iniciativa de tentar buscar uma aproximação com a ditadura a partir da empatia e das sensibilidades é excelente. E acho que uma das formas de utilizar as biografias e identificar setores envolvidos com a ditadura também é uma alternativa excelente. Acho que é realmente uma boa possibilidade de fazer isso. Mas também acho que seja super importante a gente investir nas histórias locais. Então, enfim, pensar a própria Constituição de Rondônia, Porto Velho, as outras cidades, as cidades do interior do estado, né, de Rondônia, pensar as suas histórias, de que forma elas estão vinculadas a um projeto da ditadura de interiorização,
um projeto de ocupação dos espaços, um projeto de gestão da Amazônia, enfim, de relacionamento com as populações indígenas. Nossa, são diversos campos possíveis que têm que ser explorados a partir dessas lógicas das histórias locais. Porque esse também é outro problema da educação básica. É essa lógica sudestocêntrica ou sulista que se tem, e aí pensa, tá, mas então parece que repressão só aconteceu no Rio de Janeiro e São Paulo, e só teve ditadura então no Rio de Janeiro e São Paulo. E aí acho importante a gente pensar que a ditadura aconteceu no Brasil inteiro, com especificidades nas suas regiões que atendiam os interesses da ditadura, que atendiam diversas políticas e cronologias diferentes também. Então, acho que é importante sempre a gente pensar nessa diversificação temática e apostar nas sensibilidades e na empatia, e apostar também no ensino da história local como uma possibilidade de aproximação da juventude com a temática da ditadura. Beleza, Carolina, acho que você não só me respondeu, como me deixou um pouco mais otimista, viu? Com isso, como havia prometido, acabaram as perguntas, mas tem vários elogios aqui, muita gente elogiando, falando que essa foi maravilhosa, foi incrível. O Júlio falando que você respondeu a ele, tinha falado um pouco antes, né, sobre a pergunta dele. O pessoal realmente muito contente aqui. E eu também fiquei muito contente, acho que o bate-papo foi muito legal, até estendemos bastante, né? Até que as perguntas renderam, nunca vi o pessoal aqui tão animado. Muito bom, muito bom. Sim, e eu fico muito feliz porque é uma forma, como dissemos, não tem nada de bom na pandemia, mas a possibilidade de estar aqui, né, trocando, mesmo que invadindo as casas, né, as nossas e as dos demais, mas acho importante para a gente poder ter essa troca, essa experiência, né, Carolina? Eu agradeço muito o seu tempo, tá? Agradeço muito a sua disponibilidade e esperamos que, quem sabe, um dia você venha pessoalmente a Rondônia para conhecer a gente, conhecer nosso estado. Com certeza, enfim, do norte do país eu só não cheguei tão longe assim, então fico muito feliz se algum dia tiver a oportunidade para presencialmente estiver aí para poder conversar com vocês. Mas fico muito feliz de ter esse espaço, de ter essa oportunidade aqui, e agradeço a presença de todos que ficaram até agora super participativos e super interessados no tema também. Exato, chegamos a ter 120, o pessoal tem 80 aqui ainda, eu acho que nós estamos com um quantitativo bom. O pessoal conseguiu ficar aí mesmo com a fome apertando, né? Também. Lembrando que aqui a gente está 1 hora na frente, né? Então eu estou 1 hora mais com fome aqui. Eu imagino que você deve estar. Então, deixa eu liberar logo ela, senão nunca mais ela queira falar com a gente. Caroline, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Depois a gente manda. Vai estar publicado depois no nosso canal do YouTube, depois eu mando para você. E foi muito divertido, apesar do tema tão difícil de ser conversado, mas necessário, tá bom? Muito obrigado, e obrigado a todos também pela presença e por estar aqui com a gente. Tchau, tchau, viu? Muito obrigado. Tchau, gente. Muito obrigada.